Vamos ouvir agora a participação que rendeu pra caramba de Márcio Martins ontem no Donos da Bola da Band Bahia. Eu sei que não há clima nenhum na cidade, no estado, para a permanência do treinador. E ele aproveitou essa entrevista no momento que o Bahia ganhou do América. Aí ele faz uma coisa como se fosse algo democrático. O sócio vai perguntar. Mais de 1.500 perguntas. Será que ninguém perguntou nada que fosse interessante? Só isso aí? É sério? Você que é sócio, perguntaria isso que foi perguntado? Então, assim, uma entrevista de cartas marcadas, mais uma vez, pela segunda vez que ele fala, justamente em momentos que o Bahia ganha o jogo. Aí fala em virada de chave. Sabe aquele discurso que eu estou acostumado de antigamente, que eu achei que com o Cid se iria profissionalizar, iria mudar? Então, assim, palavras ao vento. Acho que ele já procurou demitir o treinador. Tomei informação, inclusive, de que eles já discutiram isso. Não chegaram a um nome de substituto, esperaram esse momento. Achei que demitiria depois do Atlético, independente de ter ganho do América, mas aquele jogo do América deu uma sobrevida. Se perder domingo, o clima é mais insustentável ainda. Eu não sei até quando eles vão manter isso, mas eu tenho absoluta convicção de que já chegaram à conclusão que não dá mais. O problema é como vai sair, quem vai colocar no lugar, mas essa entrevista do Cadu Santoro passa despercebido da história recente do Bahia. O que eu acho que a gente pode refletir sobre essa declaração de Márcio? O Luiz e Yuri. É um quebra-cabeça cujas peças vão se tornando públicas e se encaixando. Né? Há um tempo atrás, eu trouxe uma informação que não tinha se confirmado, que não acabou não se confirmando, a apuração tem dessas coisas também, né? De que haveria uma reunião em Manchester com a presença de Cadu Santoro para avaliar o trabalho de Renato Paiva. Eu também tenho informação que há questionamentos aqui em Salvador sobre o trabalho do professor. A despeito de tudo que Yuri disse, eu acredito de que o grupo, em sua maioria, está fechado com ele. Em sua maioria, mas talvez nem todos. Vitor Hugo já se insurgiu. Outra peça do quebra-cabeça, aquela declaração de Marcos Felipe, quando foi perguntado em coletiva sobre o trabalho de Paiva, que se esquivou, disse que isso não era responsabilidade dele, era da diretoria. Apareceu também informação lá de São Paulo, do staff de Rogério Ceni, que ele teria sido consultado para assumir o clube. Na entrevista protegida de seu Cadu Santoro, ele não banca o treinador. Ele fala textualmente: temos que ver como é que vai ser a evolução disso aí, se referindo ao desempenho do time a partir da chegada dos reforços nessa segunda janela. Então, velho, são muitas coisas que estão aparecendo que fortalecem a tese que Paiva está, sim, balançando muito no cargo. Agora, a pergunta que eu repasso para vocês é a seguinte: se tem esses questionamentos internos, o desgaste com a torcida é absurdo. Se os resultados são inconsistentes, o que ainda mantém Renato Paiva no comando técnico do Bahia? Não duvidando da fonte da informação, ainda que eu tenha tentado, né, apurar também um pouco e não tenha tido qualquer tipo de confirmação nesse sentido, mas ele não caiu ainda por conta de uma convicção do grupo, na minha opinião, tá? Em relação ao trabalho dele. Hoje, ele só não caiu por conta disso. O grupo que eu falo, o grupo City, não um grupo de jogadores. Essa é uma opinião, não é informação, é uma opinião minha. O segundo ponto é que realmente assim, fica muito complicado se você não tem um nome no mercado para atuar. Assim, se você vai fazer isso para sanar uma situação de crise ou de falta de resultados, e de urgência de resultados, mais do que falta, de urgência por bons resultados, na verdade. Você tem que ter um outro nome engatilhado e que vai te dar essa resposta. E a falta desse nome é o que complica toda a situação, que complicaria toda a situação. É muito importante que, mais uma vez, na entrevista de Cadu Santoro, e mais uma vez, o grupo tem uma diretriz de como o time deve jogar. Essa é a grande pergunta que tem que ser feita e que até hoje não foi respondida. Então, assim, se tem de fato essa diretriz, como já foi
como o próprio treinador colocou, né, tem a maneira que o grupo quer que eu jogue. Então, a maneira como ele joga, fazendo análise tática do trabalho dele, tática, no caso aí de estratégia também, é o jogo posicional e o jogo apoiado, certo? E com a vertente ofensiva desse jogo. Você tem pouquíssimos treinadores no mercado que trabalham isso. Hoje, menos de 50% dos treinadores que atuam no Campeonato Brasileiro atuam com jogo posicional e apoiado. Tá? E aí você não precisa ser estrangeiro, você não precisa trabalhar, você ter essa maneira de atuar. Tite, por exemplo, que algumas pessoas criticaram, colocou aqui como retranqueiro, ele na seleção, ele se fez, durante boa parte do trabalho, seu segundo trabalho, né, seu segundo ciclo, atuando no jogo posicional e apoiado, certo? Então, por isso, eu enxergo dos treinadores que teriam credencial, assim, que seria um nome que você deixaria de colocar em dúvida a competência da diretoria de futebol, e sim apenas a competência do treinador, né? Uma vez que viesse. Tite, dos brasileiros, é o único nome no mercado que eu vejo capaz de executar isso. Mas é isso mesmo que eles querem? A gente não sabe. Assim, Darino, a opinião de Márcio, eu respeito muito a opinião de Márcio, até porque foi quem trouxe em primeira mão a notícia do City Football Group lá atrás, lá no início. Então a gente respeita muito. Assim, eu não tenho essa informação necessariamente para esse jogo. Isso não quer dizer que seja mentira, só apenas que às vezes são fontes diferentes, às vezes a informação que ele tem eu não tenho, o Darino não tem, ou enfim, e vice-versa, e assim que acontece. Eu não tenho, mas uma coisa eu não descarto. Por quê? Porque eu soube, Darino, ainda lá, antes da nossa partida de volta contra o Grêmio, na Copa do Brasil, a gente fez a ida aqui e a gente foi fazer lá. Antes dessa volta, existia uma reunião, e não foi aquela reunião que você fala, toda semana acontece reunião para avaliação, todo 15, mês e mês. Não, existia uma reunião sim, para uma continuidade do trabalho de Paiva, para uma discussão sobre o trabalho de Paiva, para saber se o trabalho de Paiva tinha chegado no limite, isso ainda antes contra o Grêmio, e não houve uma decisão. Houve que o trabalho está no limite, pelo que eu soube, o trabalho estava no limite, estava muito perto do fim, e que qualquer momento poderia acontecer alguma coisa. Tanto que eu ainda comentei, assim, bem por alto, assim, acho que com o Marinho, eu falei, rapaz, fique esperto aí, porque ele tinha viajado, eu falei, alguma coisa pode ser que aconteça. Só que a gente joga muito bem contra o Grêmio, lá na volta, né? A gente faz aquela partida que a gente merecia ter classificado, enfim, joga muito bem e não classifica, então eu acho que isso deu uma sobrevida a Paiva. Depois a gente joga aí contra o Atlético Paranaense, perde, enfim. Naquele momento a gente tinha, se não me engano, 13 partidas e apenas um triunfo que foi contra o Palmeiras. Acho que foram 13 ou 14. E já tinha essa noção que o trabalho de Paiva estava no limite. Então, passado isso tudo, a gente venceu apenas mais uma, que foi na semana passada. Então, eu não descarto realmente essa continuidade do trabalho de Paiva, porque eu acho que ele está no limite já há algum tempo. As más línguas aí, boas línguas, dizem que contra o Sport isso já aconteceu lá naquele fatídico goleada. E eu sei que voltou a acontecer agora na frente, talvez Márcio tenha se referido até isso agora na entrevista que ele fala que chegou aí e não acharam esse nome, que foi agora contra o Grêmio. Então, realmente, eu não descarto que isso possa acontecer a qualquer momento. Estão nessa busca aí pelo técnico. Eles têm muito isso, tá? De busca pelo cara ideal, o técnico ideal, como foi contra o centroavante, que eu até noticiei isso, que centroavante não era prioridade no início da janela, inclusive não estava nem na lista de reforços centroavante, e aí durante a janela isso veio a acontecer, veio a surgir, fala que a gente precisa realmente de 9, e aí foi o que eu recebi, foi o que eu soube de estão à procura de um 9 ideal, que depois Matheus Barbaço trouxe aí, que seria Carlos Vinícius, enfim, seria esse cara. Então eles têm muito isso de o cara ideal para assumir a função de centroavante, o cara ideal para assumir a função de técnico, então deve estar à procura aí desse cara ideal aí para o técnico, e por isso que Paiva ainda segue no comando e tendo aí sua sobrevida para tentar sua virada de chave. Tem um detalhe aí que Márcio falou que eu acho que é importante para os torcedores saberem, né? A gente sabe, geralmente, que quem lida com informação, mas é sempre bom os torcedores saberem. Nem tudo que uma fonte oficial, no caso do Santoro, fala, é verdade, né? Nem tudo que ele fala corresponde ao que acontece de fato. Então, o cara dizer que todas as decisões são tomadas em Salvador, como o Márcio falou, não existe isso.
Não existe isso. Eu acho que o fato de uma decisão sobre Renato Paiva ser uma decisão conjunta entre Bahia e Grupo City é que o Grupo City nunca fez isso em toda a sua carreira, em toda a sua existência como um grupo de multiclubes, sabe? A gente trouxe aqui que existe um padrão de deixar o treinador pelo menos uma temporada nos clubes. Então, se ele vai quebrar esse padrão, com certeza ele precisa de uma autorização do Grupo City para fazer isso. Porque ele está quebrando exatamente a filosofia ao qual ele está citando. A tal da filosofia do Grupo City não é quebrar o trabalho de um técnico no meio. Então, isso é mais do que óbvio. Que se ele quiser demitir Renato Paiva, ele vai precisar da autorização do grupo, lá de Manchester. Então, assim, eu corroboro e tenho certeza que o que Márcio falou é exatamente isso. E que o que o Cadu declarou na coletiva é um exagero para a gente ficar no nível mais baixo aqui, né? E como parte de um grupo, ele é parte de um grupo, essas decisões são tomadas em conjunto, né? Então, assim, nem tudo que se fala, que um dirigente fala, se escreve, né? O dirigente está ao lado dele, ele tem o que proteger ali, protege o próprio emprego, protege o clube, protege funcionários do clube, protege jogadores, né? E depois, se ele for desmentido, isso vai ficar o disse não me disse, e isso ninguém vai lembrar mais depois de um tempo. Então, assim, é de praxe no futebol, e a gente vê muito, o treinador está prestigiado, 2 dias depois o cara está demitido, né? Então, assim, é normal a gente ouvir da direção dos clubes, da gerência, diversas coisas, e a gente precisa ter senso crítico e filtrar, né, muitas coisas do que é dito. Já houve um filtro nas perguntas para Cadu Santoro, já houve um filtro dele não falar com a imprensa, então o torcedor precisa ter mais um filtro sobre aquilo que ele declara, né, e não acreditar que exatamente aquilo que ele fala é a verdade, corresponde aos fatos reais. Que eu quero like, eu quero like, eu quero like, eu quero like. Ai!